O blog cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje para este programa o ex-deputado Luiz Salomão, diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo. Luiz Salomão é ex-deputado federal, ex-líder de bancada também na Câmara dos Deputados e professor de economia e um economista muito estudioso dos problemas. Então, Salomão, nós daqui da TV Cidade Livre e do blog temos levantado muito e debatido e discutido essa questão da nova incidência da crise mundial que tem agora o seu epicentro na Grécia, está passando agora para a Itália, né? Então, seria muito importante a sua visão aqui nessa parte inicial do programa do que está acontecendo. Bom, é uma situação extremamente complexa e em relação à qual não temos ainda uma distância estratégica para poder analisar todos os fatores que estão influindo. Mas, na minha opinião, essa crise europeia é um desdobramento da crise que começou nos Estados Unidos em 2007, 2008 principalmente, né, e que nos atingiu aqui em 2009. O Brasil sofreu uma pequena queda no seu produto interno bruto em 2009 e recuperou em 2010. Era de se esperar que o Brasil continuasse num ritmo acelerado. Era isso que nós planejávamos, eu e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, quando estávamos na Secretaria de Assuntos Estratégicos do presidente Lula. Porém, o mundo oferece essas surpresas, né? E eclodiu essa nova crise mais política do que econômica, né, e que está colocando a Grécia numa situação muito delicada, né? Isso já repercutiu na política interna, com a queda do primeiro-ministro Jorge Papandreou, e agora também ameaçando a Itália. Também deverá cair o Berlusconi nas próximas horas. De modo que é uma situação que tem uma componente política muito grave, mais grave do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas tudo isso está no bojo desse processo do capitalismo mundial que, como já aconteceu em outros momentos, busca a desregulamentação do seu setor financeiro, que sai por aí fazendo mil trapaças e fraudando números, fraudando clientes e provocando crises sucessivas, né? Isso aconteceu em 30 e 29, aconteceu em diferentes momentos, na década de 80 também, e agora essa crise de repercussões dramáticas para alguns países que nós conseguimos enfrentar com razoável competência, mas que não deixa de ser uma ameaça para o nosso processo de desenvolvimento contínuo. Agora, que tipo de ameaça poderá se concretizar no Brasil? A gente já está vendo alguns indicadores de desaceleração industrial em alguns estados, né? Infelizmente o Banco Central reverteu, ou parece ter revertido aquela sua política de aumentar juros, aumentar, e agora parece que está diminuindo um pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente sente que essa crise começa a afetar. Isso é um sentimento responsável? Quer dizer, a gente está vendo isso ou é só um pressentimento? Não, de fato é evidente que o comércio internacional está sofrendo as consequências, né, de uma retração no consumo de vários países, alguns que vão estar em recessão ou em quase recessão, como sobretudo na Europa e no Japão, de modo que é uma situação que tem que acender uma luz amarela, sim. Nós não podemos ficar achando que somos uma ilha isolada num mar de dificuldades. Nós estamos muito imbricados no contexto mundial, o Brasil está muito inserido nesse chamado processo da globalização e recebe os bônus e sofre os ônus das crises que esse sistema atravessa. Nesse caso particular, o primeiro contágio é através do comércio. É através do comércio que a nossa economia vai sofrer esses impactos. Em segundo lugar, através dos investimentos, porque também deverá haver uma retração no movimento de capitais, sobretudo de investimento. Mas nós temos... Você fala em investimento privado ou governamental? Investimento privado. Investimento governamental não existe mais. Isso é coisa do século passado.
né, os movimentos de capitais privados, seja para fazer investimento externo direto. O Brasil esse ano está bombando, já vai ter mais de 50 bilhões de ingressos de capitais externos para investimentos. E também esse outro ingresso, a meu juízo, nocivo, né, desses capitais especulativos que vêm aqui para se beneficiar das altíssimas taxas de juros que o Brasil ainda pratica. Apesar daquelas pequenas 2 reduções de 0,5% cada uma, que você se referiu assim en passant, ainda temos uma taxa de juros que é excessiva, que é abusiva e que precisa ser reduzida de forma mais acelerada. Você dirá, bom, mas e a inflação? Talvez os telespectadores da Cidade Livre TV, né, não se apercebam exatamente dessas conotações. Toda essa coisa da economia é muito complicada. Mas o que nós tivemos em 2010, em 2011, foi um início do ano com uma inflação acelerando, né? O governo tomou várias medidas corretas, né? E com isso a inflação já não está mais crescendo, não está mais acelerando. Ao contrário, espera-se que nos próximos meses ela decaia, a despeito do mercado financeiro, dos banqueiros e da oposição estarem fazendo tudo para que a inflação se aqueça, para que a inflação retorne, porque sabem que isso representa um desprestígio para o governo. Mas eu estou convencido de que a inflação está dominada e esta crise internacional, de certa forma, favorece isto, né? Porque o Brasil não precisa fazer grandes desvalorizações cambiais, então os produtos importados não vão aumentar de preço por causa disso, e um certo arrefecimento da demanda acaba também se refletindo nos preços internos. Agora, eu acho que o governo precisa tomar uma providência, já está um pouco atrasado em relação a isso, para fazer no início de 2012, que é debelar a correção monetária ainda remanescente. Olha, para poucos jornalistas já falei sobre isso. Meu velho companheiro Leite Filho é o primeiro com que eu comento isso nessa temporada. Por quê? Porque nós estamos mantendo mecanismos de realimentação inflacionária que são representados pelas correções dos aluguéis, pela correção dos títulos, pela correção das dívidas. Ainda é uma aposta de que o nosso real não é uma moeda realmente estável, né? Quando isso foi lançado no governo Fernando Henrique, em 94, né, o real foi apresentado como a moeda da estabilidade, o real realmente trouxe uma queda significativa na taxa de inflação, mas como eles não acreditavam muito, mantiveram mecanismos de correção para contratos que valham por mais de um ano, para os aluguéis, para as mensalidades escolares, para as passagens dos ônibus. Então, tudo isso realimenta a inflação e deixa uma expectativa. Você há de me perguntar, pelas minhas origens políticas, a respeito da correção dos salários. Porque se há correção monetária de tudo isso, há também a correção salarial. A correção do salário mínimo. Esta, a meu juízo, deve ser mantida, porque ela é uma política de rendas, é ela que tem servido, junto com outros mecanismos, como o Bolsa Família e outras transferências de renda, para validar ou para dinamizar esse novo modelo brasileiro de crescimento, que é aquele através do qual você está incorporando milhões de pessoas que estavam marginalizadas do mercado, que não estavam consumindo e que agora o fazem. E com o aumento do salário mínimo, você também está permitindo que as famílias que vivem com base em 1, 2, 3 salários mínimos possam aumentar o seu consumo e, com isso, impulsionar a economia. Professor Luiz Salomão, a partir do governo Lula, a gente teve uma mudança, né, de política externa e também uma mudança na política de inclusão social. Você se referiu há pouco ao Bolsa Família, né, a essa nova política governamental. Também a presidente Dilma está incrementando este programa. E, ao mesmo tempo, a política externa parece que blindou o país da crise. Primeiro, pela integração
latino-americana, né, que começou a realmente a andar, né? Nossa aproximação com a Argentina, nossa aproximação com a Venezuela, com a Bolívia, depois com os BRICS, né? E nos deu, por exemplo, nos desatrelou da dependência americano-europeia. Eu digo para você, isso realmente é uma blindagem e vai amortecer pelo menos os efeitos dessa crise econômica aqui no Brasil? Ô Leite Filho, eu creio que não. A política externa brasileira está bem orientada, a meu juízo, as prioridades da política externa são corretas. É uma política de Estado, essa política não tem variado muito. É evidente que ela mudou de Fernando Henrique para Lula, mas de Lula para Dilma não houve nenhuma mudança substantiva. Mudaram os personagens, que é natural, mas as prioridades da política externa, a postura brasileira em relação ao cenário internacional é a mesma do governo Lula. E ela tem como prioridade a integração sul-americana. Não é nem latino-americana, é sul-americana. Por quê? É porque a América do Sul é o nosso espaço estratégico imediato. Só para um esclarecimento aí para os ouvintes, eu me esqueci de falar, mas o professor tinha antes se referido, é que ele foi secretário executivo do ministro Samuel Pinheiro Guimarães, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Aquela secretaria, aquele ministério que cuida basicamente do futuro do país, né? Ou da posição do país em relação ao mundo externo, ao mundo interno, e que elabora grandes estratégias. Então ele tem uma certa autoridade para comentar esses assuntos e eu devolveria a palavra a ele novamente para continuar seu raciocínio. Não tem problema nenhum. E aqui não se trata de autoridade, trata-se de opiniões, né, de pessoas que discutem o país, que não estão em nenhum momento desligadas dos destinos do Brasil. Então, nesse sentido, é que eu quero dizer que o que está realmente garantindo uma certa estabilidade da economia brasileira são os seus fundamentos, são esses bilhões de dólares que nós acumulamos, 350 bilhões de dólares, o que é uma quantia absolutamente excessiva. Isso custa caro para o contribuinte, para nós que pagamos impostos. Não pensa que essas reservas estão acumuladas a custo zero, né? Elas têm um custo elevado de carregamento. Eu vou lhe interromper novamente, deputado, porque nós temos um compromisso com o horário, né? A gente volta no próximo bloco e falando principalmente da integração latino-americana, em torno da qual o deputado, o professor Luiz Salomão, está organizando um seminário sobre energia abrangendo toda a América do Sul.